Você não está vivendo no presente. Está reagindo a um roteiro antigo, escrito quando você tinha 6 anos. E o mais assustador é que você nem percebe. Você acorda acreditando que está no controle, mas quem age primeiro não é você. É aquela parte antiga, silenciosa, automática. A parte que aprendeu cedo demais que sentir era perigoso, que falar era arriscado, que existir ocupando espaço custava caro. E essa parte, essa criança assustada que mora dentro do seu peito, continua decidindo por você até hoje. Ela escolhe o que você evita. Ela escolhe o que você aceita. Ela molda até aquilo que você chama de personalidade. E o pior, você confunde essa voz antiga com maturidade, bom senso, prudência. Mas não é nada disso. É medo. O medo mais antigo que você tem. O medo que dirige a sua vida enquanto você só segura o volante para não perceber que perdeu o comando. É como viver com uma mão invisível guiando cada gesto, e não é a sua. E agora vem a parte crítica. Antes da gente continuar, eu preciso que você faça algo simples. Simples, mas brutalmente sincero. Responda 3 perguntas, não para mim, para você. Porque a forma como você responder vai revelar sem piedade quem realmente está no comando aí dentro. E você vai perceber isso agora. Quantas vezes você engoliu o que queria dizer, fingindo que era maduro quando na verdade estava apenas com medo? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia, dizendo para si mesmo que era realista, quando na verdade estava apenas obedecendo uma voz antiga? Quantas vezes você viu a porta iluminada à sua frente e mesmo assim voltou para a porta velha, porque pelo menos ali você sabia o que te esperava? O que vou te mostrar agora não é confortável. Não é uma daquelas verdades que você ouve, concorda e segue como se nada tivesse acontecido. É daquelas que, quando entram, alteram a forma como você interpreta cada silêncio, cada concessão, cada sim que você deu quando tudo em você gritava não. A verdade não transforma de imediato. Ela primeiro desmonta tudo o que você achava que era sólido. Você pode fechar este vídeo agora e continuar acreditando que está decidindo. Ou pode ficar e finalmente enxergar que há alguém tomando decisões por você há muito mais tempo do que imagina. A verdade é simples e incômoda. Você não reage ao presente. Você reage ao passado que vive dentro de você. Suas emoções chegam antes da consciência. Suas memórias antigas se ativam antes do raciocínio. E quando você percebe, a decisão já foi tomada. Pense na última vez em que evitou uma conversa necessária. Não porque não era importante, mas porque algo em você sussurrou que seria perigoso demais. Pense na última vez em que aceitou migalhas e depois sentiu a corrosão da autotraição. Pense na última oportunidade que você deixou passar, dizendo que não era o momento. Nada disso veio do agora. Veio de um lugar muito mais antigo. E enquanto esse lugar permanece invisível, ele comanda. Você não é fraco, nem covarde, nem imaturo. Você apenas está seguindo um código de sobrevivência escrito quando era criança. E ninguém nunca te ensinou que esse código podia ser reescrito. A sociedade te disse para ser forte, mas nunca te ensinou o que força realmente é. Força não é ignorar o medo, é vê-lo e ainda assim escolher. Te disseram que amadurecer é superar o passado, mas isso é fantasia. A criança não some, ela fica. E se você não olhar para ela, ela repete, ela sabota, ela paralisa. Porque para ela repetir ainda significa sobreviver. E o mundo moderno só reforça isso. Muita informação, muita comparação, muitas máscaras. Tudo te empurra de volta para o padrão antigo. Esconder, agradar, sobreviver, quando o que você precisava era existir. Se esse desconforto está aparecendo em você, ótimo. Significa que você está acordando. E acordar dói, porque revela quantas vezes você viveu dormindo. Respira fundo. O que vem agora vai te mostrar onde você realmente está preso e por que repete o que jurou que jamais repetiria. Vem comigo. Entra no corredor. É lá que tudo começa. Você entra no corredor
Não porque escolheu, mas porque sempre esteve aqui. À esquerda, a porta antiga, torta, cansada, quase implorando para ser aberta. Atrás dela, a criança que você foi. A voz pequena, porém dominante, sussurra as mesmas ordens de sempre. Não vai, não fala, não tenta, não se mostra. À direita, a porta nova, iluminada, sólida, silenciosa. Atrás dela está a vida que você poderia viver se parasse de obedecer memórias. Você acredita que tem livre-arbítrio. Acredita que decide. Mas a primeira verdade é simples e impossível de ignorar. Enquanto o medo não é visto, ele decide por você. Esse medo não nasceu ontem. Ele foi moldado no instante em que você percebeu que o mundo podia ferir. Quando entendeu que rejeição dói, que errar humilha, que ocupar espaço irrita. Ali, seu inconsciente escreveu a primeira regra de sobrevivência. E desde então, ele segue essa regra sem pedir permissão. O inconsciente não debate, não negocia, ele executa. Jung chamava isso de complexo autônomo, partes da psique que agem antes de você ter qualquer chance de escolher. E é exatamente isso que acontece dentro de você. A situação aparece. Um silêncio, uma mensagem seca, um olhar torto, uma ameaça de rejeição. E algo em você reage antes que você pense. A emoção dispara primeiro. A razão chega atrasada, sempre atrasada. E quando chega, o estrago já está feito. Você engoliu o que queria dizer, aceitou o que não queria aceitar, voltou para o padrão que jurou abandonar. Quantas vezes você evitou uma conversa necessária, chamando isso de estratégia, quando na verdade era apenas o mesmo silêncio que aprendeu aos 7 anos? Quantas vezes ficou em um emprego sufocante dizendo que era responsabilidade, quando era medo de arriscar? Quantas vezes permaneceu em um relacionamento que te diminuía, chamando isso de luta, quando era só abandono reencenado? A criança no corredor não sabe que você cresceu. Ela não reconhece o adulto que você se tornou. Ela só identifica o mundo como ele era quando ela aprendeu a ter medo. E toda vez que o presente lembra, mesmo de longe, a dor antiga, ela te arrasta de volta para a porta torta, a porta conhecida, a porta onde nada muda. Você pensa que está escolhendo, mas não está. Está apenas obedecendo o passado. Enquanto isso, a porta iluminada continua ali, intocada, inexplorada, esperando por um adulto que nunca entra, porque a criança sempre escolhe primeiro. Jung falava daquilo que chamou de sombra, não como metáfora bonita, mas como uma estrutura psíquica real. A sombra é tudo o que você precisou esconder para ser aceito, tudo o que reprimiu para não ser rejeitado, tudo o que negou para pertencer. Raiva, desejo, ambição, vulnerabilidade, necessidade, força, fragilidade. Cada emoção que você percebeu que colocava sua aceitação em risco, você empurrou para baixo. E, sem perceber, firmou um acordo silencioso com o mundo. Eu não sou quem eu sou. Eu sou quem vocês precisam que eu seja. Esse acordo te protegeu quando você era pequeno. Criança não sobrevive sozinha. Ela depende de aprovação e previsibilidade. Então você aprendeu rápido. Não incomode, não exija, não ocupe espaço, não mostre demais. Seja seguro, seja aceitável, seja invisível. Mas o que um dia te protegeu, hoje te aprisiona. Você cresceu. Agora você pode escolher. Pode falar. Pode confrontar. Pode ocupar espaço. Pode desagradar. Pode deixar pessoas irem embora sem morrer por isso. Mas a criança dentro de você não sabe disso. Para ela, rejeição ainda é ameaça. Desagradar ainda é perigo. Ser visto ainda é risco. Então ela reage primeiro. Você aceita migalhas porque a criança sussurra. É melhor isso do que nada. Você engole palavras que deveriam sair porque ela grita. Se você falar, eles vão sumir. Você adia sonhos porque ela paralisa. Se você tentar e falhar, todo mundo vai ver que você não é suficiente. Você obedece, não por escolha, mas porque a emoção é mais rápida que a lógica. Isso não é fraqueza, é neurobiologia. Quando uma memória emocional é ativada,
Seu corpo reage como reagiu na situação original: cortisol, adrenalina, respiração curta, mente estreita, músculos tensos. Você entra em modo de sobrevivência. E em sobrevivência, ninguém arrisca, ninguém cresce, ninguém muda. Só repete o que funcionou antes, mesmo que agora esteja te destruindo. A sombra cresce cada vez que você escolhe segurança em vez de verdade. Cada vez que diz, não é nada, sabendo que é tudo. Cada vez que aceita menos e chama isso de maturidade. Cada vez que se esconde para caber onde não deveria caber. A sombra não é seu lado ruim. A sombra é só você. As partes que ficaram no escuro. E tudo o que permanece no escuro age sozinho. Você já percebeu que vive versões diferentes do mesmo problema? Relacionamentos que começam promissores e terminam iguais. Empregos que parecem solução e viram a mesma prisão. Amizades que seguem o mesmo roteiro. Entusiasmo, esperança, decepção. Você muda o cenário, cidade, parceiro, profissão, mas a história continua a mesma. Por quê? Porque você não mudou a parte de você que escolhe. E essa parte não é racional. É emocional. É antiga. É assustada. Freud chamou isso de compulsão à repetição. A tendência inconsciente de recriar velhas dores na tentativa de, desta vez, resolvê-las. Mas o inconsciente não resolve. Ele só repete. E é por isso que sua vida parece um déjà vu emocional. A dor conhecida oferece uma falsa sensação de controle. O desconhecido não. Então você escolhe o parceiro indisponível porque já sabe sobreviver ao abandono. Escolhe o emprego que te subestima porque já conhece o script da invisibilidade. Escolhe amizades unilaterais porque já aprendeu a conviver com a solidão acompanhada. E chama isso de destino, chama de azar, chama de personalidade. Mas nada disso é verdade. É só o passado te empurrando para o mesmo ponto de sempre. A neurociência confirma isso com frieza. O cérebro aprende por repetição. Cada vez que você age de certo jeito, reforça uma via neural. Evita confronto? A via do silêncio fica mais forte. Aceita migalhas? A via da autotraição se aprofunda. Adia seus sonhos? A via da paralisação vira caminho automático. E aos poucos esses caminhos se tornam autoestradas. Você para de questionar, apenas segue. Como se fosse natural. Mas isso não é natureza. Não é essência. É condicionamento. E condicionamento só continua existindo enquanto permanece invisível. A ilusão mais perigosa que você carrega é esta. Você não está decidindo. Você está apenas acompanhando a decisão emocional que já foi tomada lá dentro, antes mesmo de você pensar. A porta antiga não vence porque é melhor. Ela vence porque é familiar. E tudo que é familiar soa seguro, mesmo quando te destrói do mesmo jeito todas as vezes. É aí que o preço começa. Porque familiaridade conforta no início, mas cobra uma dívida lenta, silenciosa e profunda. Uma dívida que você só percebe quando já está pagando há anos. Tem um custo que ninguém te conta. Um custo silencioso de obedecer vozes antigas. Você paga com presença, com vitalidade, com a sensação de estar vivo. Aquela faísca interna que você nem lembra quando apagou. Cada vez que escolhe segurança em vez de verdade, uma parte de você morre. Não de forma dramática, mas lenta, discreta, como uma chama que diminui um pouco a cada concessão. Uma concessão aqui, um silêncio ali, uma aceitação de menos hoje, uma desistência quase imperceptível amanhã. E de repente você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta. Não porque não sabe quem é, mas porque se afastou tanto de si mesmo que a própria imagem parece carregada de ausências. Jung dizia que a maior tragédia humana não é não realizar seus sonhos, é esquecer que um dia os teve. Você passou tanto tempo interpretando papéis alheios que perdeu o fio interno que te dizia o que realmente queria sentir, fazer, viver. Esse esquecimento não acontece de uma vez. Acontece em pequenas traições de si mesmo,
Momentos em que você poderia ter escolhido você e escolheu a aprovação. Momentos em que poderia ter dito a verdade e aceitou a mentira educada. Momentos em que poderia ter arriscado e voltou para a mesma zona confortável que já te sufoca. E sem perceber, você se torna cúmplice da própria invisibilidade. Você para de esperar ser valorizado porque deixou de se valorizar. Você para de esperar ser escolhido porque parou de se escolher. Você diminui suas expectativas porque já se diminuiu internamente. E passa a chamar isso de realismo quando é desistência. Isso não é culpa, é responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Culpa diz, eu estraguei tudo. Responsabilidade diz, eu participei, então posso mudar. E isso muda vidas. Seu corpo registra tudo o que você tenta ignorar. Cada emoção não sentida, cada palavra engolida, cada verdade evitada. Nada desaparece. O que é reprimido não some. Muda de forma. Essas emoções viram tensão muscular, viram insônia, viram ansiedade que não tem nome, viram exaustão mesmo nos dias leves, porque fingir cansa mais do que agir, porque se esconder exige mais força do que se posicionar, porque viver adaptado dói mais do que viver arriscando. E você tem pago essa conta há anos, com saúde, com paz, com presença, com lucidez, com a capacidade de sentir prazer genuíno, com a coragem de existir sem pedir permissão. A pergunta é inevitável. Até quando você vai financiar a própria ausência? Até quando vai se encolher para caber em lugares que nunca te mereceram? Voltamos ao corredor. A porta antiga está ali, conhecida, previsível na sua dor. A porta iluminada também está ali, desconhecida, inquietante na sua promessa de liberdade. E você, como sempre, no meio, exatamente no ponto onde sua vida ficou presa por anos. A diferença é que agora você sabe. Antes você achava que estava vivendo. Agora você enxerga. Estava apenas repetindo, obedecendo um roteiro que não foi você quem escreveu. E saber muda tudo. Enquanto você não sabe, pode culpar o destino, as circunstâncias, o tempo, a sorte. Mas no momento em que vê o corredor, as duas portas, e sente a criança puxando sua mão para a porta velha, qualquer justificativa vira só isso. Justificativa. Você está diante da escolha mais difícil que existe: continuar seguro e morrer por dentro, ou arriscar o desconhecido e finalmente viver. Não existe terceira opção. Não existe a fantasia de manter segurança e, ao mesmo tempo, conquistar liberdade. Não existe o equilíbrio confortável entre agradar todos e ser você mesmo. Não existe o atalho onde você evita o medo e ainda assim cresce. Crescimento exige desconforto. Liberdade exige risco. Autenticidade exige a coragem de desagradar. E é exatamente aqui que a maioria trava. Todo mundo quer a porta iluminada. Mas quase ninguém aceita o frio na barriga que vem antes de atravessá-la. Você busca uma fórmula mágica: crescer sem dor, mudar sem enfrentar resistência interna, evoluir sem assustar ninguém, ser livre sem perder nada. Mas essa fórmula não existe. E é por isso que você não sai do lugar. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E a escuridão que você precisa olhar agora é brutal. Você não está preso porque o mundo te prende. Você está preso porque continua escolhendo a mesma prisão. Você sofre não porque a vida é dura, mas porque repete padrões que tornam tudo mais duro do que precisaria ser. Você se sente pequeno não porque é pequeno, mas porque obedece uma voz que te ensinou a se encolher. E enquanto você não reconhecer que essa voz existe e que ela não é você, ela continua decidindo no seu lugar. Ver o medo não o apaga. Ver a criança assustada não a transforma em adulta da noite para o dia. Ver o padrão não quebra o padrão automaticamente. Mas olhar para isso é o primeiro ato de rebeldia. E toda transformação real nasce dessa rebelião interna silenciosa. Aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Quando você vê, você cria espaço. Um segundo, uma respiração,
uma pausa entre o estímulo e a resposta. E nessa fenda mínima entre o automático e o consciente, pela primeira vez, você pode escolher. Não é fácil, não é confortável, não é sem medo, mas é escolha. A porta iluminada não te promete uma vida perfeita, não garante felicidade constante, nem sucesso garantido, nem ausência de dor. Ela te promete outra coisa, que a partir do momento em que você a atravessar, tudo o que acontecer será seu. Seus erros, suas quedas, suas dúvidas, suas vitórias. Não mais o roteiro de sobrevivência escrito por uma criança assustada, mas uma vida vivida por um adulto presente. E no fim, quando você olhar para trás, não vai ver uma história perfeita. Vai ver uma história autêntica. E a autenticidade pesa mais do que qualquer perfeição inventada. Então a pergunta que fica é esta: você vai continuar interpretando um roteiro antigo só porque ele é familiar? Ou vai, finalmente, atravessar a porta iluminada, mesmo tremendo, só para descobrir quem você é quando o medo deixa de decidir por você? No fim, tudo se resume a isto. Você pode passar a vida inteira obedecendo vozes que um dia fizeram sentido, mas que hoje só repetem. Ou pode parar, respirar, encarar o corredor com lucidez, não com medo, reconhecer a criança, agradecer a ela por ter te mantido vivo quando você não tinha outra defesa. E então dizer com a firmeza que ela nunca teve: obrigado, mas agora eu escolho. Porque enquanto o medo permanece invisível, ele age no seu lugar. Mas quando você o vê, quando o nomeia, quando o encara, o poder volta para as suas mãos. Não o poder de não sentir medo, isso é impossível. Mas o poder de sentir medo e, mesmo assim, avançar. Esse é o único poder legítimo, o único que transforma, o único que liberta. A vida não começa quando você elimina o medo. Ela começa quando você para de obedecê-lo. E isso não acontece quando você se sente pronto. Pronto é a mentira confortável da porta antiga, a fantasia que te mantém exatamente onde você está. Ninguém fica pronto. As pessoas atravessam primeiro e se tornam prontas depois. E é exatamente aqui que você está agora, diante de duas portas. Uma familiar, que te mantém pequeno. Outra, desconhecida, que exige que você exista de verdade. E é aqui que a pergunta se torna impossível de evitar. Você vai morrer obedecendo à voz que nasceu do medo? Ou vai atravessar, mesmo tremendo, para descobrir quem você é quando finalmente escolhe por si mesmo? A resposta é sua. Sempre foi, sempre será. A porta está diante de você, imóvel, silenciosa, esperando. Porque portas não se movem. Quem se move é você. E no dia em que você atravessar, uma coisa ficará clara. O medo nunca decidiu por você. Você que apenas nunca tinha decidido sem ele. Agora que você viu o corredor, agora que reconheceu as duas portas, agora que entendeu que a criança escolhe antes de você perceber, a questão não é se você vai mudar. A questão é quando. Você pode continuar dizendo que não é o momento certo. Pode continuar esperando segurança, clareza, coragem. Mas você sabe, nenhuma delas chega antes da escolha. E esperar ficar pronto é exatamente o mecanismo que te mantém parado. Se inscreva no canal, não para acumular mais informação, mas para lembrar semana após semana que você tem permissão para escolher diferente. Ative o sininho, não por hábito, mas porque você precisa de lembretes constantes. O padrão é antigo, a criança é rápida, o medo é insistente, e qualquer distração te leva de volta automaticamente para a porta velha. Curta este vídeo se algo aqui te atravessou. Se você sentiu aquele desconforto que toca exatamente naquilo que você vinha evitando olhar. Desconforto não é fraqueza, é o corpo avisando que você está desperdiçando menos a si mesmo. Compartilhe com quem você sabe que está preso na própria repetição, não para salvá-lo,
Ninguém salva ninguém, mas para plantar a dúvida necessária. E escreva nos comentários: eu vi o corredor e escolho a porta iluminada. Não é ritual vazio. É um ato de consciência. É você assumindo a própria voz. É você dizendo em palavras o que até agora só existia no silêncio da sua mente. Transformação não começa quando você entende. Começa quando você declara. E continua quando você age. Tudo começa nesse corredor. E na coragem de não fingir mais que ele não existe. E se este vídeo despertou algo em você, lembre-se, a porta iluminada não some. Mas ela só abre quando você decide atravessar. A decisão é silenciosa, mas muda tudo.